É verdade, Jesus. E elas, ouve alguém falar de uma ideologia, uma ideia, e ela pega a carona também falando, sabia, Bruno? É, Jesus. Falando. Depois, quando nós vamos avaliar um quadro bíblico dos sinais exatos, não é bem aquilo que a pessoa falou, é os sinais dos divisores. Então é importante nós avaliar bem esse sentido. Né? O livro dos olhos. Vamos ao 344. Tá? Quem souber nos ajude. Entre os lírios, no meio dos vales, estão amigos que entraram para mim. 344 da árvore, quem souber nos ajude a louvar para a glória de Deus. Salve para a igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. 344. Vai, mais ou menos aqui, tá bom? Um amigo entre os lírios. Um amigo entre os lírios. Cante. Entre os lírios, no meio dos vales,
esse lagrimar, porque parece que naquele lado do lei se mexeu, né? Então vamos orar por ele também, para que o Senhor venha abençoar, que a obra do Senhor é do tamanho, né? Então, que glória pela misericórdia do Senhor, ele entrega a palavra todos os dias, e ele precisa dos olhos dele. Venha abençoar, irmão, todo mundo vem orar aqui. Pedindo para orar, irmão. O orador. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na santa gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar, né, meus irmãos? Apresentar o nosso irmão presbítero Manuel e todos aqueles que estão enfermos, né? E crendo, né? E tendo certeza que Deus vai visitar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nesse momento, meu Deus, nós estamos aqui reunidos na tua presença e queremos, meu Deus, levantar, meu Deus, essa oração a favor do céu, meu Deus, do nosso irmão presbítero Manuel. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, o Senhor possa, meu Deus, estar cada vez mais visitando a saúde, visitando os olhos do teu servo, meu Deus. Oh Senhor Jesus, meu Pai, dá a grande vitória. Já vamos entrar na palavra de Deus nesta noite. Palavra do Senhor, nosso Deus, que nos conforta, nos orienta, nos deixa bem esclarecidos sobre a vinda do Senhor da glória e as Escrituras Sagradas, não é? Todas as Escrituras Sagradas, glorificado é o nome do Senhor para sempre. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus em ação de graças. Apresente com amor, com alegria, com graça em cada coração. Quando iremos ofertar, o que devemos fazer primeiro? Vamos espertos, não estamos? Estamos vigiando ou não? Respondam, irmãos, porque é bom a gente saber que estão fazendo algo de consciência, de coração. Precisa uma coisa melhor do que você ter certeza que está pedindo perdão das falhas e perdoou e liberando perdão para alguém. São coisas que é lá do secreto da alma, mas é indispensável. Apresenta aí as ofertas a Deus com amor, com alegria. Pedimos também que a sua boa palavra continue a trabalhar em cada coração. Já tem trabalhado, mas irá trabalhar em cada coração, cada momento a mais. Senhor nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, que é o amado Filho, estamos, meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, em primeiro lugar pedindo perdão das nossas falhas, Senhor da glória, Senhor, os irmãos que nos devem também, que a sua boa palavra, ela continue trabalhando em cada coração, e também, Senhor, receba a oferta dos teus servos, e o Senhor sempre começa primeiro. Amém, e graças ao Senhor nosso Deus. O irmão já pode estar recolhendo as ofertas, tem os envelopes, irmãos pegam também, em Cristo Jesus, né? Pegue pela fé do Senhor da glória. Pegue pela... Amém. Pegue pela... Mas qual a fé? Glória a Deus, aleluia. Hã? Não, aí é fé natural. Fé natural não. Sabia que nessa fé? Quem sabe que existe fé natural? Sabe não? Sabe, não é?
que significa fé natural? Sabe o que é, meu irmão? Sabe por que eu sei que isto é um violão? Eu estou vendo. Sabe que eu acredito que aquela que está ali na cadeira é uma bolsa. Eu estou, chama fé. Não sabe, é um perigo, estou falando isso, os pés dos envelopes primeiro, porque você está vendo o envelope. Então é fé natural, não é fé sobrenatural. Temos que definir bem uma coisa da outra. Exatamente, está vendo. O que você está vendo é fé natural. Deus continua abençoando, siga Deus preparado para a fé. Então é importante, como nascer, nós sempre temos que outras noites também, nós temos sempre culto de instruções, não temos? Temos ou não? A fé natural ela é muito perigosa, se não souber usar. Entendeu? Vocês não sabiam que existia isso, não? Por que eu estou falando isso? Para não misturar, irmãos, o sobrenatural com o natural gera meia verdade. E a meia verdade, ela é reprovada em toda a Bíblia por Cristo Jesus. Meia verdade pode ser causada por mistura do natural com o sobrenatural. Está compreendendo? Por exemplo, nós estamos portadores da fé natural, e todos, até o ateu, ele tem essa fé natural. Se perguntar para um ateu, o que é isso aí? Ele vai dizer uma cadeia. O que ele vai dizer? Está vendo pela sua visão da fé natural. Agora a fé sobrenatural não se repassa. Pela fé sobrenatural, quando alguém tem uma visão, não tem o direito de mostrar a visão, só contar a visão. Porque aí já entra no sobrenatural, e o sobrenatural não tem reparte segunda. Hoje nós estamos numa época tão difícil, que pessoas às vezes tiram foto, dá defeito no celular, e eles querem passar que é uma visão de Deus, é mentira. Então temos que ter cuidado para não ficar vivendo no meia verdade. Quando Deus mostrou a direção que os magos do Oriente iam até Jesus, indicada pela estrela, mas aquela visão Deus revelou a todos. Não tem como eu mostrar uma visão para alguém. A única solução, o único assunto é contar e não mostrar. Porque a visão, ela é sobrenatural e nunca vai unir-se com o natural. Preste bem atenção, está entendendo? Uma época houve fotos, eu não lembro não. E naquela foto deu aquele defeito, naquela época máquina fotográfica. E saíram as lindas de fogo e as pessoas começaram a comprar. O dono daquela foto começou a vender na igreja nossa mesmo. E mostrando que era o sobrenatural. Aí alguns irmãos falaram, olha, mas está vendo, esse homem é homem de Deus. Aí eu disse para ele, sabe o que é esse homem? Beira de abismo. Entendendo? Beira de abismo, estava na beira do abismo. Não demorou, a gente não deseja, mas a gente vê o prejuízo negativo. Vocês estão compreendendo? Agora, cheguei na casa da minha irmã, ela foi tirar umas fotos,
deu defeito na máquina fotográfica e saiu as mesmas linhas de fogo. Porque o natural não une ao sobrenatural. Tem a doutrina de discernimento. Une. Você pode mostrar o sobrenatural para alguém? Já em Jeremias 23, acho que é 23, 28, fala aquilo que tem o profeta que é a visão, conte a visão, para contar, porque não tem jeito, e talvez o irmão João está vendo um sinal de Deus que é invisível, apareceu para ele, e ele dizer para mim, olha o sinal lá, está vendo? De maneira nenhuma, é para ele. Se Deus quiser mostrar o mesmo sinal, ele dá para mim. Os magos foi assim, todos viram a estrela, porque Deus mostrou para todos. E hoje é um tal de pessoa divulgar sinais por fotos tiradas do celular. Já ouviram falar nisso? Não. Tome cuidado, porque nós temos duas informações parecidas com sinais de Deus, mas não é. Uma é a nova tecnologia referente o movimento nuclear no espaço e o laser, solta raios. E outro é que nós temos cuidado, porque Satanás, ele tenta imitar, ele tenta visualizar aquilo que é oculto. No Apocalipse 3, capítulo 16, 13, fala disso, que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. É sinal. Você bate aciona o celular em determinada posição, ele vai sair o sinal, só que não é de Deus, porque eu posso mostrar para você, olha o sinal de Deus no meu celular, olha o sinal sobrenatural no seu celular, mas não existe. É bom que admire também, porque tem tantas pessoas enganadas, não é? Quando nós entrar no assunto, olha, abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o que combate o erro é a fé, a nossa fé. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 7. Mas tem muitos versículos que mostram que o sobrenatural não identifica com o natural. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, encontraram? Diz aqui a palavra de Deus, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não não é essa fé que eu estou falando, que nós estamos vendo. Não é a fé natural, é um sobrenatural. Se nós olhar o texto de Hebreus, diz que Moisés ficou firme e não vacilou, visando na visão espiritual. Crendo, não vendo, mas crendo. Por quê? Para não banalizar a palavra de Deus. Vocês compreenderam ou não? O perigo que está acontecendo hoje é muita emoção. A palavra diz que Jesus Cristo está no local que literalmente ninguém pode ver, e acompanhado com os sinais dele, ninguém pode ver. Pode ver assim, se não teve as visões, mas ele não mostrou a visão, ele contou a visão, ele escreveu a visão, mas não mostra em lugar nenhum, parte nenhuma. E andamos por fé e não por vista, justamente. Agora, esta fé de coisas palpáveis, assim,
Você tem uma fé de coisas palpáveis. Esta fé, ela demonstra que a pessoa só está divulgando Cristo só para esta vida. E somos mais miseráveis se esperarmos a Cristo somente nesta vida. Está em 1 Coríntios mesmo, né? Capítulo 15, 16. Se esperarmos Jesus somente nesta vida, somos mais infelizes do tempo. Somos mais infelizes. E o mundo vive por fé. Não por vista. Respondam. Natural. É apalpando, crendo em coisa que se apalpa assim, ó. O que é palpável não se espera porque já está presente. A doutrina, ela tem, irmãos, a finalidade de assegurar a igreja no caráter sadio de Jesus. Quem está compreendendo? Compreenderam ou não? Amém. Se eu for orar no monte e o corpo transpirar, o que vai acontecer? Você chega em um determinado estabelecimento onde tem um sensor, o corpo dá acesso, não dá? Você aproxima a porta, é o sensor do corpo, está no contato com a tecnologia. E o sensor do corpo também dá contato com a natureza. Você chega no monte, começa a fazer, você orar a noite toda sem movimentar, não aparece gravetos, paus acesos, porque o corpo não transpira. Mas qualquer pessoa, seja crente ou pagão, espírito ou qualquer pessoa, ela chega no monte, começa a fazer movimento com o corpo, até que o corpo transpira, então urgente gera aquele resplendor das árvores, dos gravetinhos assim por diante. Mas não é nada de sinal sobrenatural de Deus. É assim que se defende a fé. Por que não é sobrenatural? Porque é um contato do corpo com o solo. O corpo, quando dá acesso para a tecnologia, vemos no comentário, e o corpo também dá acesso ao solo. O corpo transpira, então ele tem uma ligação com o solo. E aonde estiver árvores assim, passa a resplandecer. Aleluia, meu Deus. Só que não é natural, é sobrenatural, é coisas Naturais. não sabia não. Nós temos que ter muito cuidado para nós não sermos envolvidos em coisas comuns, como se fosse sobrenatural. O ordinário como o extraordinário. Vamos ter um cuidado com isso. Vocês estão compreendendo ou não? Ou não está? Está. A Timóteo fala que as 6,16 eu até ler, agora nós vamos comentar que as 6,16 de 1 Timóteo está escrito assim, ó. 16 e 17 no capítulo 6 de Timóteo 1. Agora, quando está escrito, importante essa palavra, de Deus. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 16. Que é a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Versículo 15. E graças a Deus. Olha o versículo 15, como está escrito em 1 Timóteo 6, capítulo 6. O qual, no seu tempo, mostrará bem-aventurado, ou mostrará bem-aventurado, e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Versículo 16. Aquele que habita, ele só é aquele que tem, ele só
a imortalidade, vírgula, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra, poder e soberania para sempre. Honra e glória soberana para sempre. Senhor da glória. O amém. Essa palavra. Então ele habita no local. Tem muitos textos bíblicos que mostram, João expressa, que ele, nós só veremos ele quando os corpos forem transformados. Aí você vê as visões que não ficam a palavra. Estão compreendendo? É as escrituras que nos orientam fortemente. Mas vamos à palavra de Deus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Sobre sinais que o Senhor da Glória profetizou. E Mateus, apóstolo, escreveu. Mateus capítulo 24. Glorificado é o nome do Senhor da Glória. Aleluia. Vocês sabem que esse capítulo é um dos capítulos mais difíceis de se pregar, se a pessoa não tiver pelo menos um pouco de conhecimento de história. Nunca pregará como se deve, a menos que a pessoa tenha melhores informações sobre a história de Israel. Encontraram Mateus 24? Vamos analisar bem. Primeiro, Jesus começa referente o que? As primeiras profecias que ele cita é sobre o que? O templo que estava construído lá em Jerusalém, e ele mesmo tinha inaugurado, cumprindo-se a profecia de Ageu 2:9, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E isto já cumpriu na época em que Jesus Cristo entrou lá em Jerusalém. Está no capítulo 21, versículo 11 e diante cumpriu. E aqui os discípulos, versículo 1, os discípulos iam saindo do templo. E saindo de onde? Do templo. Qual o templo? Aonde? Jerusalém. Em Jerusalém, em cima do Monte Sião, que é o mesmo local de Moriá, aonde Abraão subiu para sacrificar Isaac, e apareceu por Cristo, o Cordeiro, tipo de Cristo. Então aquele local é um local profético e histórico, e é também muito referente, condizente ao futuro, que é escatológico. Aí Jesus continuou dizendo, quando os discípulos de seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo, mostrar para quem já sabe tudo. Quando falta o Espírito Santo com abundância, você quer mostrar coisa para Deus que ele já sabe, e não tem nada que ele não sabe. Então, quem estava sendo hóspede pelos discípulos era Jesus, mostrando ao Antoninho tudo que Jesus já sabe. Interessante, né? Às vezes ainda não tinha entendimento, ele não era revestido ainda, revestido com o Espírito Santo, para ele mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aonde? Aqui, pedra sobre pedra, que não seja. E Jesus está falando dessa profecia. E dali a 40 anos, se nós olharmos o 34, 35, no mesmo capítulo, Jesus está dizendo, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam, ou não de acontecer. Uma geração nessa contagem de Cristo dura 40 anos. Jesus, com 30 anos, ele declarou a profecia. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Cumpriu no ano 70. O Império Romano entrou em Jerusalém, destruiu o templo, levou os judeus cativos,
varreu a cidade, tomou a cidade de Jerusalém através de sorteio entre a Síria e o Egito, mas na intervenção romana, e a profecia se cumpriu lá. O templo era revestido de pedras preciosas, pedras lavradas, melhor dizer, e era rejuntada com ouro. O chão assim se rejunta com cimento, com rejunte, mas o ladrilho das paredes era rejuntado com filetes de ouro. Tanta riqueza que tinha, porque ele era modelo do templo de Salomão. E assim vemos os sinais. Aqui tem um quadro que ele mostra no versículo 20, que está falando de destruição, não de arrebatamento. Você já ouviu alguém dizer assim? Orai, Jesus falou que orai para que a vida dele não aconteça no inverno e no sábado. Já ouviu falar isso? Tem isso na Bíblia? Não. Não tem irmão. Aí um ouve o outro falar e pega o embalo do erro, vai criando aquela, como já disse, a meia verdade. Olha o versículo 20. Pedro 24. Essa palavra de Deus, assim. Orai para que a vossa o quê? Fuga. Irmão, fuga não é vinda. Fuga é para fugir. Preste atenção na etimologia da palavra. Aqui, ó. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem é vinda ou é tirada do povo judeu por causa da perseguição de Roma, e a medida de acontecer, como aconteceu. Aqui Jesus está falando de sinais, mas sinais antecipados antes da sua vinda. Primeiro, essa guerra a Israel já aconteceu no ano 70. Se o exército romano, quando cercaram Israel no sábado, sexta-feira, às 6 horas da tarde, os portões fecham, porque eles guardam a lei. Então, se o exército romano, no caso que foi o exército romano mesmo que invadiu, se invadisse no sábado, todos os judeus estavam recolhidos, os portões fechados, capital com essa cidade, não tinha escape. E se eles invadissem Israel no inverno, eles iam fugir para onde? Fugia da guerra dos contrários, não morria no gelo. Porque o gelo na Judéia não é igual a outros, como aqui, outros lugares semelhantes. Até os animais são recolhidos. Tem lugar no Oriente que o frio é tão forte que arranca a orelha da pessoa. Sabia disso? Tem que usar orelheiras. Frio terrível. E é desse clima que Jesus estava falando. Vocês compreenderam? Mas mesmo as primeiras frases do texto, do versículo, está dizendo: orai para que a vossa fugida, vossa escape, não é? Não se dê no dia de inverno ou no dia de sábado. Essa profecia já se cumpriu, vocês estão compreendendo? Depois houve aquela guerra terrível, que o exército romano entrou em Jerusalém, as mulheres grávidas foram mortas, está no versículo 21, as mulheres que estavam criando também, as crianças foram mortas. As gestantes, a história conta que eles abriam o ventre da mãe e colocavam um gato para arranhar a criança, já com a mãe agonizando, e ainda mais a atrocidade em cima. É história verídica. Não é a história verídica que se cumpriu, assim por diante. Então foi um dia de aperto como nunca haverá, dá um aperto na terra. Depois que isso sucedeu, ainda não é o arrebatamento. Versículo 29. Estou salteando para nós ganhar mais tempo, chegar a uma conclusão melhor. Versículo 29.
e 9. Aqui diz a palavra de Deus. Nós estamos pegando. A irmã pode até ler se quiser. Encontraram? Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se Escurecerá. e a lua não dará luz, e as estrelas cairão dos céus. E as potências do céu serão Abaladas. Ore bem. Depois da aflição daqueles dias, quais os dias? Daquela guerra. Aí haveria sinal no céu, na lua, nas estrelas, e assim sucessivamente. Esses sinais aconteceram, nesse versículo 29, se cumpriram-se no ano de 1914, quando Israel estava a caminho, ou seja, as nações estavam entrando em acordo da ONU, para que Israel retornasse para o seu país, o qual tinha perdido na batalha, na guerra do ano 70. Por que Israel perdeu aquela guerra, irmãos? Porque eles assumiram o compromisso com o pecado, se Jesus não fosse malfeitor. Vamos ver aqui em 27 de Mateus, versículo 25. Mais para frente. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 27 e 25. Encontraram? Então, versículo 25. Respondendo todo o povo, disse: ponto final. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando Pilatos refere no 24, dizendo: eu não vejo culpa neste homem, culpa digna de morte, aí o povo disseram: se esse homem não for malfeitor, não for enganador, que o castigo de que vir cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Como Jesus é o que nós sabemos, é verdadeiro, santo e puro, eternamente, sempre foi, e eles disseram que ele era um malfeitor, então o sangue dele caiu sobre a nação de Israel no ano 70, na nossa época. Mas Deus, ele castiga e repreende, castiga todos. Se fosse um de nós, será que nós íamos perdoar Israel? Assumindo a responsabilidade de castigo, como Jesus era malfeitor, se falássemos com isso de nós, será que nós perdoaríamos? Só se estiver revestido do Espírito perdoador, que é o Espírito Santo. Então cumpriu esta profecia. Capítulo ainda 24 de Mateus, com esse arranjo aí. E continuou em 1914, nós referindo, cumpriu a profecia do universo. Em 1935, novamente, a profecia se cumpriu. Só esses sinais acontecem no centro da Terra, lá na Europa. Primeiramente na Europa, depois mundial. Todos os sinais da Bíblia acontecem primeiramente na Israel e depois mundial. Sempre foi assim e será assim. O primeiro derramamento do Espírito Santo aconteceu aonde? E depois chegou até nós. Eita maravilha! Chegou até nós. E aí o Senhor da Glória continua nesta profecia do capítulo 24 de Mateus. Vamos mais no sentido mais abreviado, depois vamos analisar bem o que diz a palavra de Deus. Aqui no versículo 32, olha o que o Senhor está referindo. Os irmãos e as irmãs sabem que a Bíblia Sagrada, ela tem muita figura
figura de linguagem. Sabe o que é figura de linguagem? Comparação de coisas.